Muitas pessoas estão na igreja hoje e estão se enganando pelo fato de que, por estarem orando, por estarem jejuando e por estarem servindo a Deus, elas se encontram consagradas. Esse é um engano que tem invadido a igreja do Senhor Jesus. Porque a consagração não é orar. A oração nada mais é do que a obrigação do cristão. A oração significa conversar com Deus, falar com Deus. Nada mais é do que a obrigação do cristão. Por mais orações que você faça, ainda que você ore o dia todo, não significa que você se encontra consagrado. O fato de você orar mais do que as outras pessoas significa simplesmente que você tem falado mais com Deus do que essas pessoas. Você tem falado mais com Deus do que normalmente os outros cristãos falam. Ainda que você acorde de madrugada para orar, tudo que você está fazendo é falar com Deus. Nada mais é do que a obrigação do cristão, falar com Deus para obter comunhão. E isso não significa consagração, significa comunhão. Assim como o jejum. Muitas pessoas acham porque oram e jejuam se encontram consagradas. Não, o jejum também nada mais é do que a obrigação do cristão. O jejum é uma oração silenciosa. O jejum é um sacrifício que aquela pessoa está fazendo para chamar a atenção de Deus. Nós vemos muito uso do jejum no Antigo Testamento, quando as pessoas se arrependiam dos seus feitos, das suas decisões erradas, dos seus pecados, e imediatamente rasgavam suas vestes, abriam um jejum e colocavam cinzas sobre a sua cabeça. E não significa que uma pessoa que jejua demais esteja consagrada. Não, o jejum é uma arma da fé. A consagração é algo especial. A consagração é algo muito maior do que oração, do que jejum e de qualquer outra arma que nós possamos achar na nossa comunhão com Deus ou usar na nossa comunhão com Deus. A oração e o jejum perto da consagração são armas muito pequenas, porque a consagração é algo muito poderoso. Até porque o fato da pessoa se consagrar é um sacrifício muito grande. Não pense você, meu amigo, que você está dentro da igreja. Não pense você, minha amiga, que você está dentro da igreja, orando, jejuando, participando das reuniões, dos cultos, participando das correntes, participando de grupos de evangelização, grupo jovem. Você tem um título de obreiro, de pastor, de bispo, seja qual for o título, não significa que você esteja consagrado. Consagração significa exatamente separação. E muitas pessoas confundem isso com o fato de se converterem e acharem que já estão consagrados. As pessoas acham que porque se converteram, elas já se encontram separadas para Deus. Não, é algo muito maior do que isso. E hoje, dentro da igreja do Senhor Jesus, dentro das instituições, nós temos visto muitas pessoas enganadas pelo seu próprio coração. Por quê pelo seu próprio coração? Porque a consagração significa separar-se de tudo aquilo que não é de Deus, de tudo aquilo ou daquelas pessoas que não te aproximam de Deus. É se separar de todas as pessoas ou de todas as coisas que venham a contaminar a sua fé. É se separar das pessoas que venham contaminar a sua fé. É se separar das pessoas, por mais que sejam pessoas legais,
por mais que sejam pessoas que aparentam ser espirituais, mas que você vê no mais profundo do teu ser, você sabe que aquela pessoa não te leva a uma comunhão com Deus, e muito pelo contrário, é uma pessoa que pode a qualquer momento te contaminar, é uma pessoa que pode a qualquer momento destruir a tua fé, destruir a tua comunhão com Deus. Para isso serve a consagração. Eu vou ler um texto da Bíblia para que fique bem claro o que significa uma consagração. Se você quiser acompanhar, se encontra no livro de Êxodo, capítulo 32, a partir do versículo 25. Veja bem o que significa uma consagração. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta para a vergonha no meio dos seus inimigos. Pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: Quem é do Senhor, venha até mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo e cada um a seu vizinho. Ou seja, diante da situação espiritual que o povo de Israel se encontrava, porque Moisés, quando subiu para falar com Deus, deixou o controle nas mãos de Arão. E Arão deixou solto. Deixou o povo solto. Não exerceu o seu papel de liderança. E deu no que deu, você sabe o que aconteceu. Eles acabaram adorando uma imagem que eles montaram. Uma imagem de ouro. E quando Moisés viu isso, se revoltou e resolveu consagrar, fazer essa consagração. Separação daqueles que eram fiéis a Deus e daqueles que não eram fiéis a Deus. E quando aqueles que eram fiéis a Deus se juntaram a Moisés e receberam essa direção. Imagine, meu amigo, minha amiga, você nessa situação. Você fiel a Deus, aquele profeta chama aqueles que são fiéis a Deus, aqueles que querem se consagrar a Deus, e de repente você ouve essa direção para matar todos os seus amigos, para matar toda a sua parentela que não se encontravam fiéis a Deus. Assim era feito antigamente. Assim era feito antigamente. Vamos continuar lá no versículo 28. Ele diz assim: E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram no povo naquele dia uns 3.000 homens. Ou seja, por mais terrível que tenha sido a ordem, eles obedeceram. Eles fizeram a separação do povo que era infiel daqueles que eram fiéis. E aqueles que eram fiéis obedeceram a ordem de Deus através de Moisés. No versículo 29 diz assim: Pois Moisés dissera: Consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. Esse é o X da questão. Muitas pessoas hoje na igreja não se encontram abençoadas porque têm usado o seu sentimento, achando que têm usado a fé. Elas atribuem o fato de estar andando ou conversando com pessoas que não compartilham da mesma fé, que não compartilham da mesma visão espiritual, e se enchem de desculpas dizendo que estão com aquelas pessoas porque desejam ajudá-las. Não existe ajudar uma pessoa que ouve a mesma palavra que você ouve e toma direções totalmente diferentes. Não existe você tentar ajudar uma pessoa que diz que é fiel a Deus, mas vive discordando da sua direção, vive se manifestando contra a direção dada por Deus. Essas pessoas não têm como ser ajudadas, a não ser quando elas se encontrarem no fundo do poço e elas olharem para dentro de si mesmas e perceberem que elas estavam sendo enganadas, que há um espírito enganador delas. Mas para que você seja um homem de Deus consagrado, uma mulher de Deus consagrada, você tem que se separar de todo tipo de pessoa que não compartilha da mesma fé,
que não compartilha da obediência a Deus, que não compartilha da obediência, da direção dentro da igreja, que nós cremos até que se prove o contrário, porque Deus mostra, nós cremos que aquele homem que está no altar, aquele homem que está na direção daquela igreja, ele está sendo direcionado por Deus. E aquela direção que não for de Deus, mais cedo ou mais tarde vai ser mostrada. Então a pessoa não tem que se preocupar com isso. Mas a pessoa que quer se consagrar a Deus, ela vai obedecer. A pessoa que quer se consagrar a Deus, ela vai se afastar dessas pessoas que não compartilham da mesma fé, da mesma visão espiritual. Pessoas que têm a vida amarrada porque são desobedientes. Meu caro, minha cara, não existe uma pessoa que é fiel a Deus. Não existe uma pessoa que diz que é obediente a Deus, que diz que é servo de Deus e vive uma vida amarrada, e vive uma vida destruída, e vive uma vida que parece uma coisa do inferno. Não existe isso. Se você está com uma pessoa dizendo que está tentando ajudá-la e vê essa situação na vida dessa pessoa, tem alguma coisa errada no interior dessa pessoa. E você deve se consagrar, você deve se separar dessas pessoas. Porque o cristão vive de lutas. As lutas servem para que a gente cresça espiritualmente. Todas as lutas que Deus permite, Ele permite para que a gente cresça espiritualmente. Mas quando a luta passa a ser um mal definitivo na minha vida, é porque eu não tenho comunhão com Deus, é porque eu não tenho Espírito Santo, é porque eu não tenho obediência, é porque eu não sou fiel a Deus. Eu posso pregar muito bem, eu posso ser um excelente pregador, mas a Bíblia, a palavra de Deus, que é o manual de Deus, diz claramente: uma árvore boa não tem como dar fruto mau. Não tem como. Uma árvore boa dá frutos bons. Uma árvore má não tem como dar frutos maus. Aliás, uma árvore má não tem como dar frutos bons. Não, uma árvore má só vai dar frutos maus. Abra os seus olhos. Consagração, que é o tema dessa mensagem de hoje, consagração se dá pelo fato de se separar. As árvores boas têm que se separar das árvores más. E essa decisão parte somente de você. Essa decisão parte somente de você, meu amigo, minha amiga. Consagração é algo mais forte do que qualquer oração, do que qualquer jejum. Lógico, nós temos que estar sempre em oração e em jejum. Mas consagração é a maior atitude que nós damos diante de Deus. Nós deixamos amizades para trás, nós deixamos parentelas para trás, nós abandonamos tudo para que continuemos fiéis a esse Deus. Mas o fato de você estar dentro da igreja não significa que você está consagrado. O fato de você estar dentro da igreja não significa consagração, porque dentro da igreja está cheio de gente má espiritualmente. Gente que, como eu disse, até prega bem, até orienta bem pessoas, obreiros que orientam bem, pastores que orientam bem, evangelistas que orientam bem as pessoas, mas que nem sequer vive o que prega, nem sequer vive o que orienta. E você tem que observar essas coisas, você tem que se manter um servo, uma serva consagrada. Você tem que se separar o menor sinal dessas pessoas entrando na sua vida, você tem que se separar, sem dó nem piedade, gostem ou não, e prova disso vai ser a reação dessas pessoas quando você se afastar. As reações dessas pessoas que um dia diziam que eram suas amigas, que contavam contigo, elas passam a falar mal de você. Porque há um espírito enganador nessas pessoas. Mas não é isso que nós vamos falar hoje, nós estamos falando da sua consagração. E para que você se consagre, é necessário se afastar de tudo que venha minar a sua fé, de tudo que venha contaminar os seus bons olhos. Tem que se afastar de tudo que venha a tentar te afastar de Deus.
E como eu costumo dizer, o diabo não se apresenta para você com a pele vermelha, com chifre, não. O diabo se apresenta para você dentro da igreja, como obreiro, como pastor, como evangelista. O diabo se apresenta para você como uma pessoa santa, mas nada mais é do que um espírito enganador. Para isso você tem que observar os frutos dessa pessoa, os frutos da vida dela, os frutos espirituais. Veja se essa pessoa tem discípulos, veja se essa pessoa faz um trabalho realmente espiritual, veja se essa pessoa é fiel a Deus. Observe e se afaste de tudo que venha tentar tirar essa tua comunhão com Deus. Porque um dia você se separou, um dia você entrou na igreja, você com bons olhos, com primeiro amor, você se separou mesmo. Mas conforme os anos vão passando, essas pessoas vão entrando na sua vida e você, sem perceber, vai sendo contaminado. Sem perceber. O diabo, ele não se apresenta de uma forma radical. Não, ele vem devagarinho. Ele vem devagarinho, te contaminando. Você nem percebe. Por isso você tem que estar sempre se questionando diante de Deus. Sempre observando o que está acontecendo ao seu redor. Sempre observando os frutos das pessoas que estão ao seu redor, que estão na sua companhia. Porque, repito, não é porque é uma pessoa boazinha, não é porque é uma pessoa que prega bem, não é a pessoa que sabe tudo da Bíblia, não é porque é uma pessoa que sabe tudo da palavra de Deus que ela está consagrada. Não significa que ela está em obediência a Deus, não significa que ela seja de Deus. Porque muitas das vezes ela está sendo enganada e ela nem sabe. Mas não é você que vai ajudá-la. Você pode ajudá-la através de orações. Você pode ajudá-la através de jejum. Mas se afaste. Se afaste. Porque é até melhor que essa pessoa, quando ela se vê sozinha, só tem uma pessoa com que ela pode contar, que é o Senhor Jesus. E quando ela for sincera, abrir de fato o seu coração para o Senhor Jesus, ela vai acordar. O Senhor Jesus vai ajudá-la. Não é função sua. Ela está dentro da igreja, ouvindo o que você ouve, fazendo os propósitos que você faz, participando das correntes dentro da igreja. Então deixe isso com o Senhor Jesus. O que você tem que fazer é se consagrar. E eu queria finalizar essa mensagem sobre consagração com uma outra passagem. Está em Levítico, capítulo 27, versículo 28 e 29. Eu vou ler aqui para vocês. Diz assim: no entanto, nada do que alguém dedicar irremissivelmente ao Senhor, de tudo o que tem, seja homem, ou animal, ou campo da sua herança, se poderá vender, nem resgatar. Toda coisa assim consagrada será santíssima ao Senhor. Ou seja, tudo que é apresentado a Deus, tudo que é separado para Deus é intocável. Não se pode mexer, não se pode misturar com as outras coisas. Não, assim somos nós. Somos nós quando nos consagramos a Deus. Nós somos intocáveis, nós somos separados, nós não podemos nos misturar. Já é uma guerra nós vivermos nesse mundo. Nós temos o nosso trabalho, nós temos que nos envolver com pessoas que não professam a mesma fé. Já é uma guerra. E a gente ainda vai se misturar com pessoas dentro da igreja que não professam a mesma fé, que discordam de toda a direção da igreja ou da direção de Deus, que agem conforme os seus próprios pensamentos, que agem conforme aquilo que ela acha, aquilo que ela aprendeu, aquilo que ela decorou. Não, nós temos que nos separar. Nós temos que nos separar, ser fiéis. Isso é ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus não é só simplesmente dar dízimo, ser ofertante. Ser fiel naquela corrente, naquela reunião, naquela igreja. Não, ser fiel a Deus é se manter separado. Ser fiel a Deus é se sacrificar, não se misturar. Você está separado. Está escrito aqui, tudo que é consagrado, tudo que é dedicado irremissivelmente ao Senhor. De tudo, toda coisa assim consagrada será santíssima ao Senhor. E no versículo 29 diz assim: ninguém que dentre os homens for dedicado irremissivelmente ao Senhor se poderá resgatar, será morto.
Por isso tem muita gente dentro da igreja que está morta espiritualmente. Porque um dia se consagrou, um dia se separou. Mas, conforme o tempo foi passando, ela voltou a se misturar. Voltou a se misturar. O trigo voltou a se misturar com quem não devia. O trigo não pode se misturar. O trigo não pode se misturar. Trigo é trigo. Uma pessoa consagrada é uma pessoa consagrada, é santa. Não pode se misturar. Você não pode se misturar. Porque se você se misturar, você será morto. Vai ser uma pessoa morta espiritualmente. Vai ser uma pessoa apagada. Vai ser uma pessoa fraca espiritualmente. Porque está escrito aqui, ninguém que dentre os homens, aqui já está falando de homens, não está falando de coisas. Ninguém que dentre os homens for dedicado irremissivelmente ao Senhor, se poderá resgatar, será morto. Agora você pode entender porque tem tanta gente morta espiritualmente dentro da igreja, vestindo um uniforme de obreiro, vestindo um uniforme de pastor, colocando uma camisa de grupo jovem de evangelização, até trabalhando, indo para a rua, evangelizando, fazendo trabalhos. Mas você vê que, por mais que aquela pessoa se esforce, ela continua apagada, ela continua fraca espiritualmente. Então, repito, trigo não se mistura. Lugar de joio é joio. Quem tenta se misturar no meio do trigo é o joio. O trigo nunca pode tentar se misturar no meio do joio. Nunca. A função de tentar se misturar é do joio, é o enganador, aquele que tenta se passar pelo trigo. E você tem que ficar atento para não se misturar no meio desse joio. Você é trigo. Eu espero que você tenha entendido essa mensagem. Tá certo, pessoal? Verifique lá na sua Bíblia essas passagens. Medite. E que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. E até a próxima mensagem. Eu te conhecia antes de você nascer. Pude ouvir a tua voz quando fosse formado. Embora não me visse, bem perto eu estava. E agora quero que ouças esta palavra. Será sempre uma criança aos meus olhos. Eu de pronto atenderei quando clamares. Em meio às lutas e na dor, contigo eu estarei. Será sempre uma criança aos meus olhos. Eu te vi num momento que me buscaste. Eu vi todas as promessas que me fizeste. E quando a mim dissesse: ó meu Pai, tenho pecado, te perdoei e em meus braços te tomei. Será sempre uma criança aos meus olhos. Eu de pronto atenderei quando clamares. Em meio às lutas e na dor, contigo eu estarei. Será sempre uma criança aos meus olhos. Será sempre uma criança aos meus olhos. Eu de pronto atenderei quando clamares. Em meio às lutas e na dor, contigo eu estarei.
será sempre uma criança aos meus olhos. Será sempre uma criança aos meus olhos.